Olá a todos, esse é mais um vídeo meu sobre produção cultural e o tema do vídeo de hoje é como um produtor cultural de artes cênicas faz o seu trabalho? E uma pergunta importante para responder essa primeira pergunta vai ser: você já sabe o que você quer fazer, né? Eu sou Gabriel Pangudes Fernandes e vamos comigo. Para eu responder como um produtor cultural de artes cênicas faz o seu trabalho, eu vou usar este livro aqui. Planejamento Estratégico de Projetos e Programas Culturais, da querida Maria Helena Cunha. O objetivo principal é ressaltar a ideia de planejamento estratégico como instrumento prioritário do trabalho profissional de gestores culturais na perspectiva de uma visão a longo prazo de suas ações e de um modelo de gestão compatível com a realidade cultural. Muito legal esse livro e eu uso ele porque eu sempre começo meu trabalho pelo planejamento estratégico. Uma vez que você sabe o que você quer fazer, você começa a planejar. E planejamento estratégico vem da ideia de você entender onde você está, como é que você faz, onde você está, o que você tem por perto e como você faz o melhor disso. Então aqui, ó, uma das definições de planejamento estratégico que nós temos é um processo gerencial que permite a definição do direcionamento a ser adotado por uma organização com o objetivo de buscar maior eficiência ao atingir os objetivos. Tá aí. Esse buscar a eficiência, você saber usar da melhor maneira os seus recursos, você saber identificar as potências da sua equipe e tudo mais. Vamos passar por algumas ferramentas do planejamento estratégico? Vamos lá? A primeira delas, que é uma ferramenta assim, de análise, seria a análise fofa, que em inglês tem esse nome esquisito aí, SWOT. Mas ela consiste de você fazer essa tabelinha aí. Então você tem duas colunas, uma coluna de fatores positivos, uma coluna de fatores negativos. E nessa tabela você vai ter duas linhas, as linhas de fatores internos e a linha de fatores externos. Então você tem ali na figura a intersecção entre os fatores positivos e os fatores internos são as suas forças. O que você tem de potência em você, dentro do seu grupo, dentro do seu projeto. Então, por exemplo, alguém do grupo, alguém do projeto é muito bom com finanças, isso é uma potência. Alguém é muito bom com organização, outra potência. Alguém. Uma vez eu estava num grupo onde a gente tinha muito cenário para carregar no espetáculo, e uma das potências foi ter uma pessoa muito forte no grupo que carregava cenário pesado com mais facilidade. Então a força, a potência, pode ser muitas coisas. Embaixo disso você vai ter ali a intersecção então entre fatores positivos e os fatores externos, que a gente vai chamar isso de oportunidade, que é o que você tem fora do contexto ali do coletivo, do contexto ali do seu projeto, que pode te ajudar, que pode te abrir uma porta, que pode te dar uma oportunidade. Então o grupo conhece alguém que é responsável por um espaço de ensaio ou por um espaço de apresentação, um edital que vai abrir, no qual o grupo pode se inscrever, é uma oportunidade. Então, às vezes está trabalhando com um tema, pode ser uma oportunidade. Né? Você está tentando contar a história da cidade no ano de um aniversário importante dessa cidade, isso pode ser uma oportunidade também. Então, ficar muito atento aos contextos nos quais vocês estão inseridos. Mas a gente tem o outro lado da tabela, o lado não tão legal, onde você vai ter ali os fatores negativos em intersecção com os fatores internos, que aí a gente vai chamar das fraquezas. E aí, como é que fica as fraquezas? O que no grupo, dentro dele, pode atrapalhar o andamento de um projeto? Pode atrapalhar o relacionamento do grupo, certo? Então, de repente, pode ser a ausência de alguma coisa, né? Então, ninguém do grupo manja um pingo do como lidar com dinheiro. Isso pode ser uma fraqueza. Ninguém do grupo tem um relacionamento fácil com tecnologia. Pode ser uma outra fraqueza também. Internet,
Às vezes não ter um espaço de ensaio, não ter um conhecimento sobre produção cultural, não ter talvez uma formação técnica aí sobre o, o teatro, ou sobre qual seja a linguagem que você está trabalhando, tudo isso pode estar no campo das fraquezas. E os fatores externos interseccionando com os fatores negativos. Aí é o que a gente chama de ameaça. Então, o que está fora do grupo que ameaça o projeto? Né? O que está fora que ameaça o projeto? Às vezes, uma coisa que pode estar do lado de fora e pode ameaçar o projeto ou o grupo, pode ser inclusive uma coisa positiva a princípio, né? Então, de repente, o grupo está tentando relevantar uma peça, mas uma boa parte do grupo está buscando um emprego de trabalho integral e que pode impedir o grupo de continuar se encontrando. Isso pode ser uma ameaça grave, apesar de ser muito bom que alguém que está procurando emprego consiga o emprego. Uma ameaça pode ser um corte de verba nas políticas culturais do Estado, da cidade, do país. Né? Uma ameaça pode ser a extinção do Ministério da Cultura. Uma ameaça pode ser alguém desvalorizar, um político desvalorizar a cultura. Ameaça pode ser a população achar que o artista não vale nada, que a arte não é necessária. Enfim, a gente vive um momento de bastante ameaça para a área cultural. Mas não é por isso que a gente deixa de fazer o nosso trabalho. E uma vez que você tem essa análise fofa, né, fofa, vocês ainda não perceberam, F de força, O de oportunidades, F de fraqueza, A de ameaças, mas isso aqui serve para análise, para você identificar o cenário no que você está. Né? Como é que você se protege contra as ameaças, como é que você aproveita as suas oportunidades, como é que você valoriza as suas forças e como é que você supre as suas fraquezas. Então aí é um bom caminho para começar a fazer o seu planejamento estratégico. Outro, outra ferramenta que pode vir a ser muito útil é você saber fazer propriamente a divisão de funções e tarefas. Você saber o quanto você precisa dividir as tarefas para que tal função, para que tal tarefa, para que tal objeto possa ser feito, para que uma peça possa ser levantada, para que um coletivo funcione, e você saber dividir isso entre as pessoas que estão no projeto com você é muito importante para a realização dele. Eu uso muito o organograma para conseguir fazer isso. Então temos aqui um organograma. Esse é o organograma mais recente do Coletivo Animales. Então ele começa lá em cima no canto superior esquerdo com a gestão do Coletivo Animales, que a gente chama carinhosamente de Assembleia Geral, que ali é o momento onde todas as 6 pessoas do coletivo se reúnem, e ali embaixo a gente discrimina num amarelo mais clarinho o que compete à gestão, o que compete ao coletivo todo junto definir, juntos. E a partir disso, você vê, em seguida vem o meu trabalho na direção de produção, e as minhas funções estão ali no canto inferior esquerdo, azul mais clarinho, e as outras áreas do coletivo. O financeiro, a captação, a produção executiva, a coordenação de comunicação, as pessoas que respondem por essas áreas, as suas tarefas, e as setinhas, elas ilustram quem responde pelo quê na, na produção e quem não responde a quem, né? Mas como que essa área se relaciona com as outras. Então a setinha passa da direção de produção, vai para captação, de captação tem uma setinha para financeiro, mas de financeiro tem outra setinha para direção de produção, da produção executiva liga lá em compras o, com o financeiro. Então ali é um momento da gente visualizar rápido quais são as tarefas, as funções de cada um, como o coletivo está organizado. Eu recomendo, você encontra na internet programas e sites que te ajudam a fazer esse organograma aí.
Uma outra ferramenta bastante útil é o projeto. Né? Ele é uma ferramenta que te ajuda... Então, vamos ler a definição primeiro. Dessa forma, um projeto tem como objetivo transformar ideias e aspirações em ações concretas que possam aproveitar oportunidades, solucionar problemas, atender necessidades ou satisfazer desejos. Para isso, deve apresentar um conjunto de atividades programadas para acontecer num determinado período de tempo, com objetivos precisos, estratégias consistentes e indicadores coerentes para avaliar os resultados alcançados. Esse trecho também vem do livro da Maria Helena Cunha. Então, o projeto é essa ferramenta que permite você estruturar todas essas coisas aí que estão no texto. Quando eu falo de projeto, eu estou falando muito de documento. Né? Então, você realmente escreve essas coisas no papel, coloca essas coisas no papel. E isso você pode usar tanto para fazer interlocução com alguma coisa de fora do coletivo, seja com o poder público ou com a iniciativa privada, ou até com espaço de apresentação e tudo mais, mas pode ser também um documento para interlocução interna do grupo, para que todo mundo esteja, de certa maneira, na mesma página com o que vai ser feito no projeto. Pode ser elaborar um projeto coletivamente, é uma ferramenta muito importante do planejamento estratégico. Vamos ver como é que a gente escreve um projeto. Então, o projeto ele é um texto que ele tem algumas características. Então, as suas ações devem estar vinculadas a uma realidade contextualizada socialmente, historicamente e culturalmente. O texto dele é objetivo. A atenção à distribuição de informações entre os tópicos, todos eles devem estar interligados coerentemente. Isso é muito importante. A adequação do texto para o melhor diálogo com o interlocutor. Então, você está organizando um texto que ele é interno para o grupo, ele tem que ser diferente de um texto que é para falar com o poder público, com o Estado de São Paulo. Que tem que ser diferente de um texto que vai falar com o governo federal. Que tem que ser de um texto que vai falar diferente com o poder municipal. Que é um texto diferente do que vai falar com a iniciativa privada. Você tem que ter esse jogo de cintura para fazer essas traduções, como eu falei no vídeo anterior. Um projeto ele costuma começar aí pelo texto de apresentação ou resumo. Tem esses dois nomes. Que, para mim, competiria aí a uma visão panorâmica sobre o que vai ser feito, o que é que vai ser desenvolvido. Então, ali é o momento que convém você explicar o que quem o realiza, onde, quando, por quê, quais resultados. E eu vou dar um exemplo para vocês com o PROAC Primeiras Obras, aprovado pelo Coletivo Animales em 2018. Então aqui, nosso texto de apresentação, nosso texto de resumo era o seguinte. O projeto Animales prevê a produção e finalização e 8 apresentações direcionadas ao público adolescente de um espetáculo homônimo ao projeto. O grupo também realizará oficinas gratuitas de palhaço, base da pesquisa dos atores na busca do humor no espetáculo, para adolescentes, e recebe uma aula aberta convidada. Tais ações serão realizadas nas cidades de Campinas e Americana e objetivam ampliar o debate sobre o tema central do projeto e também contribuir para tornar o teatro acessível a um maior número de pessoas. Elas são direcionadas ao público adolescente, que geralmente é pouco contemplado como público-alvo de produções teatrais. Então aí, nesse primeiro texto, esse é o tamanho real do texto que estava no projeto. Você tinha esse espaço para escrever e você tem que passar nesse texto pelo maior número de tópicos que eu coloquei anteriormente. Vamos adiante. Um próximo item muito importante são os objetivos e as metas. Quase sempre divididos entre gerais e específicos, estes são afirmações positivas do que se quer realizar com o projeto. O objetivo geral tem caráter mais amplo para o qual o projeto irá contribuir. Objetivos específicos devem ser precisos, mensuráveis, realistas e possíveis de serem atingidos nos limites da proposta. Devem ser alcançados pelo conjunto de ações do projeto. Isso que veio mais uma vez do livro da Maria Helena Cunha. E os objetivos, metas, né, eles aparecem com esses dois nomes aí ao longo.
Vamos ver aí o exemplo de metas gerais. Fomentar o debate e a conscientização sobre a violência contra a mulher e sua espetacularização na cultura pop. Consolidar o Coletivo Animales como agente cultural no interior do estado de São Paulo, disseminando seu trabalho artístico e formativo. Fortalecer a política cultural do estado de São Paulo, fomentando a troca entre grupos, com o intuito de ampliar redes de colaboração em regiões descentralizadas da malha urbana, geralmente pouco contempladas por iniciativas culturais. Não à toa, todos os itens aí das metas gerais começam por um verbo, que eles competem a ações, o que eu estava falando antes sobre afirmações positivas, uma ação, uma coisa que será feita. E como dito anteriormente, você vê que todos esses itens, eles são amplos, eles são grandes. Um projeto cultural com algumas apresentações teatrais não dão conta de realizá-los, mas essas apresentações, as ações do projeto, se alinham com esses grandes objetivos. E daí nós temos as metas específicas. Né? Por exemplo, realizar 8 apresentações do espetáculo Animales, com ingresso no chapéu, seguidas de bate-papo sobre a espetacularização da violência contra a mulher com coletivos feministas da região e agentes culturais locais. Realizar uma aula aberta com a convidada Elo Cardoso sobre cenografia. Realizar 4 oficinas de introdução ao trabalho com a máscara do palhaço para público e artistas locais interessados na metodologia do Coletivo Animales. De novo, os verbos, afirmações positivas, e aqui entra a questão do mensurável. Então, são 8 apresentações, uma aula aberta, são 4 oficinas. São coisas que a gente consegue medir, que lá, quando a gente estiver apresentando os resultados do projeto, a gente consegue comprovar que foram feitas 8 apresentações, foram feitas 4 oficinas. Aqui poderia ter outras coisas, assim, do tipo, eu quero realizar tantas apresentações com interpretação em Libras, X apresentações com audiodescrição. Eu quero apresentar em espaços culturais de 2 cidades. Todas essas coisas que são mensuráveis, eu quero atingir X pessoas com as minhas ações, todas essas coisas que são mensuráveis competem aqui ao campo das metas específicas, objetivos específicos. O próximo item, muito importante, é a justificativa. Por que as ações previstas devem ser realizadas e quais os motivos de escolha das formas e métodos propostos. Você precisa saber responder isso para você. Por que você quer fazer o que você quer fazer? Como que isso está ligado ao contexto? Por que você quer fazer isso desse jeito? Porque você quer fazer isso, outra pessoa não. Por que tem que ser você a realizar isso e não outra pessoa? São perguntas que você precisa responder para si, para ter isso na mão, para fazer a estruturação disso, para colocar no projeto. Eu costumo estruturar a resposta em 3 níveis. Do porquê é importante ao proponente, por que é importante a esses artistas, por que é importante a esses produtores, por que é importante ao contexto, por contexto eu estou falando da cultura, da política cultural, ou da sua arte específica, né, das artes da cena, ali da sua região, do seu estado, pode ser do país, certo? Então, por que ali, dentro desse contexto cultural, é importante que uma coisa assim aconteça? Né? Por exemplo, por que é importante do Estado de São Paulo financiar coletivos teatrais dedicados à pesquisa? Por que é importante o Estado de São Paulo apoiar o circo? Por quê? E por que é importante a comunidade? Aqui eu estou falando do público beneficiado. Por que é importante as pessoas das cidades onde você está indo, ou os frequentadores do espaço que você está indo, assistir o seu espetáculo, participar da sua oficina? Por quê? O que interessa a essas pessoas? Ou o que vai fazer bem para elas? Ou por que elas estariam interessadas no seu projeto? Vamos mais uma vez ao exemplo. O presente projeto se justifica como um impulsionador para o desenvolvimento e consolidação do grupo como agente cultural no interior do Estado.
e também como inserção das atrizes e atores na produção artística profissional. A peça adquire importância em nosso contexto social, por dar visibilidade à questão da violência contra a mulher e tratar de tabus, de papéis sociais, de gênero, e colocar a agenda do movimento feminista no universo das artes. O grupo pretende atingir especialmente a população adolescente, pouco contemplada por produções teatrais, e aposta no viés cômico para discutir as tragédias cotidianas. Do mesmo modo, espera despertar reflexões e sensibilidade a novos modos de sentir, pensar e agir sobre os efeitos da cultura machista na formação de nossa sociedade. Então eu passo ali pelo coletivo, porque é importante para essas pessoas, porque é importante para o contexto e porque é importante para o público. Vamos para a próxima? Cronograma. Organizar um cronograma vai dizer da competência do gestor, do produtor, de organizar o modo de fazer, de organizar ao longo do tempo o que quer que seja feito. Então, quando você está organizando um projeto, você vai se perguntar, em quanto tempo eu quero realizar isso? São 6 meses? São 8? É um ano? Quanto tempo? E daí, se você sabe quanto tempo, você tem que pensar que tarefas são executadas ao longo do tempo, né? A gente costuma dividir o tempo em meses, nomeando assim, mês 1, mês 2, mês 3, que muito frequentemente, quando você está escrevendo um projeto cultural, especialmente se ele é para um edital, você não sabe ao certo quando é a contemplação, quando começa a valer o prazo do edital, então convém você manter nesse formato. Mês 1, 2, 3, mais do que você dizer qual mês, né? Janeiro, fevereiro, março. E daí você mostrar que você consegue organizar de maneira lógica as tarefas necessárias para a realização do seu projeto ao longo do tempo. Então, saber como é que você começa, o que você faz no meio, como é que você conclui a ação cultural, como é que você presta contas, como é que você faz os pagamentos. Uma coisa que pode aparecer num edital, por exemplo, pedido junto ao cronograma, é um cronograma de desembolso, que vai pedir para você vincular a cada mês ou a cada etapa da produção o valor gasto. Né? Isso também pode ser uma ferramenta muito boa interna para o grupo. Daí a próxima questão. O orçamento. É claro que você vai precisar descobrir quanto é que gasta fazer, qual é o preço disso, quanto que você vai gastar para fazer isso que você está querendo. A gente costuma organizar um orçamento dessa maneira, onde você tem ali descrição, quantidade, unidade, e esse xzinho ali ele representa a quantidade de unidade, o valor unitário, e aí se você for esperto ali, você faz na tabela Excel, para ela fazer as contas que ela já calcula lá o valor total e soma tudo isso. No caso, isso daí é o item só de pré-produção, lá do edital do PROAC que a gente contemplou. E você pode observar aí. Né? Então, por exemplo, aí no camarim, a gente precisa fazer um camarim. A gente precisa da verba de R$ 50 para isso. E a gente tem 8 apresentações, então a gente precisa de 8 vezes a verba de um camarim. Certo? E aí? Aí as coisas vão ficando difíceis. Porque mais difícil do que fazer um espetáculo é você desenvolver a continuidade de um trabalho. Você conseguir fazer outro espetáculo depois, ou melhor, você conseguir circular o espetáculo que você fez, você conseguir fazer um outro espetáculo depois e continuar o seu trabalho ao longo do tempo. Então a gente pode falar um pouco sobre isso. Uma coisa que nem todo mundo faz é colher dados. Isso é tanto quantitativo quanto qualitativo. O registro e a avaliação é importante. Você precisa saber como que você fazia as coisas antes, como que aquilo não dava certo ou dava, para você poder fazer diferente depois e fazer melhor. Manter isso é muito importante. Você pode escolher algumas perguntas importantes para essa avaliação, para esse registro. Quanto dinheiro entrou no caixa do grupo, do projeto? Quanto saiu? Quanto os envolvidos ganharam no ano? Ou no período do projeto? Ou no período de circulação? Ou no mês? Depende do seu projeto. Quanto eles deveriam ganhar? Infelizmente, nem sempre o quanto ganharam bate com o quanto deveria ganhar.
Quanto dinheiro deveria entrar para que todos ganhassem o adequado? Que estratégias de divulgação atraíram o maior público? Alguma etapa do processo gerou desgaste na equipe? Por quê? Algo inesperado dificultou ou facilitou o trabalho? A comunicação interna foi efetiva? Né? E a gente tem um exemplo de questões mais qualitativas nesse segundo parágrafo. As qualitativas, as pessoas envolvidas no projeto, elas geralmente conseguem um pouco lembrar de cabeça. Né? Em tal momento, tal coisa me deixou brava, em tal momento, isso que aconteceu foi muito legal. Isso vem mais fácil ao longo do tempo. Os quantitativos comumente se perdem. E eles podem ser muito importantes na hora de disputar, construir um novo projeto, disputar uma nova verba. Por exemplo, aqui nós temos uma tabela do crescimento do ETU, o Encontro de Teatro Universitário, que eu tive o prazer de ser gestor, ser um dos gestores ali da segunda à quarta edição. Aqui a gente está analisando o crescimento do ETU a partir do número de inscrições de projetos recebidos, quantas inscrições foram feitas de grupos e projetos querendo participar do festival, e de projetos contemplados, quantos de fato entraram, foram acomodados na programação. Então a gente vê um crescimento muito sensível da primeira para a segunda edição e uma explosão da segunda para a terceira. A primeira edição ela foi uma edição feita para dar início aos trabalhos, foi feita entre as 3 universidades estaduais paulistas, Unicamp, USP e Unesp, e foi muito legal a segunda de novo entre as 3 universidades, mas já estava mais na boca do pessoal, as pessoas já estavam mais querendo participar, então a gente vê o crescimento. Do terceiro, a gente atingiu um que era o nosso grande objetivo na época, que era construir um festival nacional, de nível nacional. Então, a gente teve inscrições do Brasil inteiro, a gente conseguiu contemplar todas as 5 regiões, tinha todas as 5 regiões presentes no nosso evento. E veio a quarta edição. O que aconteceu da terceira para a quarta? Quando a gente coloca frente a frente com os dados de orçamento, a quarta edição aconteceu com uma verba de R$10 mil no máximo. A terceira edição, estima-se, foi feita com R$36 mil. A gente teve um corte de orçamento muito violento entre a terceira e a quarta edição, que significou um evento bastante mais curto, com menos pessoas, com menos estrutura, com contemplação de menos projetos. Então a gente teve que restringir mais as inscrições, que a gente sabia que a gente não poderia acomodar. Enfim, ter esses dados foi muito importante para construir uma quinta edição. Para que a gente pudesse mostrar, é isso que acontece quando uma verba é cortada. Então ter esse tipo de inteligência sobre o trabalho pode ser muito importante para a continuidade dele. Isso é tudo por enquanto. A gente se vê por aí e muito obrigado pela atenção. Espero que tenha ajudado todo mundo com as suas produções.